Olá! Você sabia que existe uma geometria natural na existência? Meu nome é André Luiz, esse é meu primeiro vídeo do meu canal e eu vim apresentar para vocês um pouco das minhas ideias. Eu já tenho alguns projetos, alguns roteiros, provavelmente vão ser uma série de pelo menos 10 vídeos, é o que eu já tenho certeza, espero que vocês gostem. Um dos números universais que todos conhecem é o número do π. O número do π é o número 3,14, mas por que o número π é 3,14? Eu consigo demonstrar para vocês de uma maneira bem simples. A forma mais básica da existência é a circunferência. A circunferência, por quê? Porque ela não tem nenhum ângulo. Ou você pode dizer que há ângulos infinitos em uma circunferência. Então, de onde vem o 3,14? Você deve primeiro descobrir qual é o raio da sua circunferência. O que é o raio? É quando você pega e estabelece um ponto central, o ponto central, em uma circunferência. E desse ponto central, você calcula a distância dele até a borda da circunferência. Essa distância de raio, ela vai caber, se você distribuir ela em torno da circunferência, uma circunferência 2D, você vai descobrir que esse raio cabe em 3 vezes em volta da circunferência e vai sobrar um espaço. Esse espaço é o 0,14. Você vai pegar 0,14, ou melhor, você vai pegar 14% desse número total do raio e vai ser o que vai sobrar ali após as 3 vezes o raio. Mas você pode me dizer, não, mas o número do π não é 14% certo do raio, mas isso é verdade. Até hoje não se sabe o número do π por completo, porque nunca vão saber, porque o π é um número aleatório na existência. Ele não pode se dizer que é um número totalmente aleatório, por quê? Porque toda vez que você recalcular o π, ele sempre vai ser as mesmas casas decimais, mas toda vez que você calcular a próxima casa decimal, não se é possível prever qual é o número, a não ser que você calcule. Mas todos os números calculados anteriores vão ser sempre iguais. Mesmo que você troque a base numérica, por exemplo, existe a base numérica 2. A base numérica mais conhecida e utilizada por todo mundo é a base numérica 10, que ela é baseada na quantidade de dedos que temos nas nossas mãos. Mas existem outras bases numéricas, por exemplo, existe a base numérica 60, que é a base numérica utilizada para calcular tempo. O legal da base numérica 60 é que, se você, ao contrário da base numérica 10, que é conhecido que não importa a ordem dos fatores, não altera o resultado, numa base numérica 60, se você muda a ordem dos fatores, você altera o resultado. E mesmo numa base 60, se você calcula o π, você vai ter outros algoritmos, outros símbolos, na verdade, né? Porque o número em si, por mais abstrato ou concreto que seja, ele é no básico um símbolo. Então, por mais que você use outra base numérica, por exemplo, a base numérica 2, que é a base numérica de circuitos, que é a base numérica de computação, você vai encontrar outros valores em símbolos, mas em cálculo, em palpável, se você colocar numa régua, o resultado vai ser sempre o mesmo. Uma coisa interessante que se constata na geometria da existência são os braços, as falanges e os ossos do braço. Eu vou fazer uma demonstração simples para vocês. Peguem suas próprias mãos e percebam o tamanho dessa primeira falange. Da ponta do dedo até, dobra um pouquinho o dedo, da ponta do dedo até a outra dobra. E aí você vai pegar esse tamanho, ó, e vai colocar em cima da próxima falange. Tá vendo que sobra um pouquinho? Por quê? Porque essa falange, ela tem 2/3 do tamanho da próxima. E aí você faz a mesma coisa com a próxima falange. Você pega e aperta. Essa falange tem 2/3
do tamanho da próxima, tá vendo? Até o punho aqui, ó. Aí você pega e faz a mesma coisa. Essa falange tem 2/3 do tamanho da mão, ó. Tá vendo? Até onde vai o punho, ó. O punho tá ali, ó. Então é até ali. E da onde você dobra até onde dobra o pulso. 2/3. Aí você pega a mão, você coloca da ponta do dedo até a dobra do pulso e vai ter 2/3 do tamanho do antebraço. Mesma coisa, o antebraço tem 2/3 do tamanho do braço, até o ombro. Por que a gente constata a geometria no corpo humano com tanta facilidade nos braços? Porque o braço, ele fica pendurado. Simples. Como ele é a maior parte do tempo livre, para a gravidade agir sobre ele e não mais nenhum outro impacto ou apoio, ele consegue crescer de maneira ordenada pela ordem que o próprio universo se mostra, que é o universo geométrico, né? Tudo é geométrico. Eu calculo que 75% aproximadamente das coisas são geométricas, o restante é mais uma questão de números aleatórios que existem, por exemplo, o pi, ou o Euler, que não posso dizer que é um número aleatório, mas também é um número indízima, né? Que são mais um número universal, que ele pode ser constatado em qualquer ambiente, não importa. Por que eu digo que é um número universal? Porque através de observação, se esses números base não fossem universais, o espaço não agiria de maneira ordenada. É assim que acontece, por exemplo, com o movimento dos sistemas solares, com o movimento das galáxias. Eles agem em prol de uma geometria existencial universal. Essa geometria existencial universal, ela também aparece no cálculo de Fibonacci. Cálculo de Fibonacci, para quem não conhece, é um cálculo de crescimento proporcional que está presente tanto quanto nas falanges, que eu acabei de demonstrar, tanto nos girassóis, nos caracóis. Essa imagino que a maioria já deve ter ouvido falar. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar é quando dizem, eu já ouvi pessoas dizendo que Einstein provou que Newton estava errado. Não, Einstein não provou que Newton estava errado. Einstein completou a teoria da gravitação universal de Newton. Por quê? Porque Newton acreditava que 1 segundo era 1 segundo, não importa o lugar ou o referencial. Einstein provou que 1 segundo é sempre 1 segundo. Mas o importante também nesse cálculo de tempo é a velocidade e o espaço. 1 segundo depende do referencial. Seria tal qual dizer que eu, a grande velocidade, sentiria 1 segundo passar da mesma maneira. Uma pessoa, na velocidade dela, um outro observador em outro ponto, sentiria 1 segundo passar da mesma maneira. O que mudaria seria a percepção na relação da passagem do tempo entre 1 segundo do observador e do observado. Gente, esse foi meu vídeo de apresentação, tá? Eu venho aqui introduzir vários temas nos próximos vídeos. Espero que gostem das minhas ideias. Eu tenho também projetos matemáticos, projetos físicos. Por enquanto eu fiz só uma introdução espiritual. Acredito que para mim a geometria é uma manifestação espiritual palpável, né, corpórea da existência. Então essa é a minha introdução. Agradeço a todos as da minha vida. Tchau.